Então, neste momento, vamos serenar os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa e amiga. E agradecer, Jesus. Mais uma palestra, um ensinamento nessa sexta-feira de hoje. E pedimos ao Senhor Jesus que nos abençoe, que nos fortalece, que ajude a nossa mente para que nós possamos entender e aprender cada vez mais o significado desse ensinamento de hoje. E que esse ensinamento de hoje, que as palavras da nossa oradora possa, Jesus, vir de encontro com tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, Jesus, eu agradeço. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por nós estar aqui hoje, reunidos, todos juntos, cada um, Jesus, nos seus lares, levando o pensamento a Deus, a Jesus, para que nós possamos, Jesus, ter hoje a palestra com muita força de vontade, com muita confiança em Ti, Jesus. E nós estamos lutando para que nós possamos aprender, para que nós não esqueçamos, Jesus, que estamos na nossa casa, como se estivesse na casa espírita, todos reunidos, Jesus, uns ao outros, cada um nas suas casas, mas estamos reunidos de coração. E assim, Jesus, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Mais uma vez, nós agradecemos com aquela prece que o Senhor sempre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós podemos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todos os mal, e que assim seja. Bom, gente, olha, primeiro a Beth disse que é oradora. Beth, eu sou uma simples expositora, viu? A gente ainda está nessa escola aqui, a gente está como se fosse na creche ainda. São ainda um aprendiz ainda muito pequeno. Então, eu escolhi na noite de hoje para falar para vocês, porque a gente costuma muito falar os ensinamentos de Jesus. Agora, pensando muito bem, esses ensinamentos chegaram até nós graças também a alguns personagens maravilhosos que foram os apóstolos de Jesus, que após a morte do mestre querido, eles poderiam muito bem ter retornado para os seus lares e continuado suas vidas. Mas não. Após a morte de Jesus, eles se entregaram à divulgação da Boa Nova. Então, eles saíram a pregar a Boa Nova, os ensinamentos que o Mestre havia deixado por todo o mundo. Tanto que eles pregaram até no mundo pagão. Sofreram muitas injustiças, muitos lugares que eles iam eram apedrejados, presos, judiados, tanto que os apóstolos de Jesus, todos eles tiveram mortes difíceis, somente um, o apóstolo João, que não teve esse tipo de morte. Os outros foram apedrejados, ou enforcados, ou decapitados, ou, às vezes, também presos, mortos, pregados em uma cruz. Então, na noite de hoje, eu escolhi para falar para vocês, lembrando do grande apóstolo de Jesus,
o Pedro, apóstolo Pedro. Então ele era das terras perfumadas de rosas de Betsaida, próximo ao lago de Genezaré, na desembocadura do Rio Jordão. Mas ele se estabeleceu em Cafarnaum, onde proliferavam os pequenos vinhedos e se fazia pesca abundante. Pedro era casado e tinha filhos. Em Ciro Caldeu, chamavam-no de Cefás. Em grego, o apelidaram de Petros, que significa pedra, rocha. Quando Jesus utilizava uma ou outra dessas denominações, ele sempre se indagava: será que o mestre me deseja dizer que sou uma fortaleza de ânimo e fé? Ou será que é por causa da minha cabeça dura? Pedro era um homem correto, simples e por vezes quase ingênuo. Nele se evidenciava 3 fases. A primeira fase era a fase antes de conhecer Jesus. A segunda, o período em que ele conviveu com o mestre querido. E a terceira fase foram os anos após a morte do divino amigo. Pedro / Jonas, filho de Jonas, era pescador. Ele era um homem descrente, sem sutileza de comportamento. As suas preocupações básicas eram sua família, sua vida. Com seu irmão André, ele mantinha uma sociedade pesqueira com a família de Zebedeu, que era o pai de Tiago e de João. Seus deveres se restringiam ao trabalho da pesca, a cuidar das redes e a venda dos frutos do mar. Ele cumpria suas restritas obrigações na sinagoga sem nenhuma emoção. Ele amava muito o povo sofrido. Ele amava aquele povo enganado. No misto de curiosidade e descrença, certo dia ele resolveu ouvir as pregações de Jesus. Lá se foi Pedro, ouvir as pregações de Jesus. E após esse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Um sentimento de amor profundo lhe dizia que conhecia aquele homem. Veja bem. Ele desejava saber de onde o conhecia e desde quando o conhecia e o amava. E aqui eu faço um parênteses para conversar com vocês. Veja bem, será que é o acaso que fez com que Jesus chegasse até Pedro e o convidasse para ser pescador de almas, pescador de homens? Nós sabemos que não. A ligação de Jesus com Pedro e os demais apóstolos, era uma ligação que vinha já de antes. Talvez de outras vidas, mas também da pátria, conhecia da pátria espiritual. Era uma ligação forte que já havia entre eles. Daí esse sentimento que Pedro teve ao ver Jesus. Ele sentiu que conhecia Jesus. Ele sentiu que já o amava. Mas desde quando ele se questionava? Desde quando eu conheço Jesus? Desde quando eu o amo? Do jeito que eu o amo. Então ele nunca mais foi o mesmo a partir daquele dia. Daquele dia em diante ele se fez um homem triste, um homem calado, como quem aguarda, embora permanecesse. Ele ficou como se estivesse aguardando alguma coisa que ia acontecer e ele não sabia o quê. Embora ele permanecesse gentil, cumpridor de seus deveres, mas ele estava triste e calado. Foi nesse estado de espírito que um dia, em uma formosa manhã, quando ele organizava suas redes com seu irmão, ele foi surpreendido pela presença sublime
daquele que despertou nele tão sublime amor. Aquele ser que transmitia tanta paz, se acercou de Pedro e com uma voz inesquecível, com um olhar tão doce, com um olhar tão sublime, lhe fez um convite: segue-me e eu vos farei pescador de homens. Pedro não pensou um minuto, não titubeou um minuto. Ele deixou suas redes de pesca e seguiu o mestre, seguiu Jesus. Voltaria ao trabalho de pesca nos intervalos da jornada do apostolado para atender às necessidades da sua família e às necessidades do grupo também, porque ele precisava de alguma forma ajudar o grupo. As dificuldades enfrentadas até então fizeram com que principiava a tornar os seus cabelos brancos como a neve. Ele deveria ter em torno, mais ou menos, 34 ou 40 anos. Era um homem rude, habituado a ser prática em tudo. Em tudo ele sempre indagava a Jesus: Senhor, deixamos tudo para seguir-vos. O que lucraremos com isso? Ele fazia essa pergunta: deixamos família, deixamos trabalho, deixamos tudo para seguir o Senhor. O que lucraremos com isso? Hábito de conhecimento, ele perguntava sempre. Possivelmente ele foi escolhido pelo grupo para ser o porta-voz de todos os outros apóstolos. Em virtude da intimidade maior que ele usufruía junto a Jesus, pois era sempre a ele, a Tiago e a João, que Jesus confiava as questões muito próprias, as questões mais importantes, mais próprias. Jesus sempre confiava a Pedro, a Tiago e a João. Algumas que somente após a sua morte seria revelada. Então ele confiou a eles três alguma coisa que só poderia ser revelado após a sua partida para o mundo espiritual. E entre essas, nós temos o episódio do Tabor, que se resume assim. Então vamos recordar este episódio. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de um monte, onde eles ficaram a sós. Os quatro ficaram a sós. Diante dos três, de Pedro, de Tiago e de João, Jesus se transfigurou. Suas roupas se tornaram tão branca, mas tão branca, e brilhante, resplandecente, que ninguém conseguiria ser capaz de branquear uma roupa daquela forma. E apareceu diante de Pedro, Tiago e de João Elias e Moisés. E eles começaram a conversar com Jesus. Então, esse episódio que eles viram, assistiram, eles não poderiam contar para ninguém, somente após a morte de Jesus. O outro episódio narrado, só depois da morte de Jesus, a pedido de Jesus, foi o drama da vigília no Jardim das Oliveiras, que está contido no Evangelho de Mateus. Então, nós temos o seguinte no Evangelho de Mateus. Jesus, após a última ceia, e sabendo que seu fim estava próximo, dirigiu-se ao jardim ou horto das oliveiras, situados ao redor de Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Era noite.
E quando ele chegou ao local, ele disse aos três: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Depois dessas palavras, Jesus se afastou. Se afastou e ficou algum tempo orando ao Pai. E voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo. E foi dizendo a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? A intenção dos discípulos até era manter-se desperto, vigilante, mas cederam à tentação do sono. Esses foram os dois episódios que eles vivenciaram, os três, ao lado de Jesus, que só foi narrado após a volta de Jesus para o mundo espiritual. Os anos em que Pedro esteve com Jesus trabalharam muito a sua fibra moral. Ele conheceu o divino amigo de perto. Com ele viveu momentos inesquecíveis. Ele viveu momentos tão maravilhosos como esses que nós acabamos de citar, em que ele viu a transfiguração de Jesus e viu a aparição, a materialização de Elias e Moisés ao lado do Mestre. A visita desses seres espirituais que se materializaram ao lado do Mestre. E Pedro se tornou um homem medianeiro, que se tornou em dado momento um arauto, um mensageiro dos céus, e que frágil em outra circunstância, se permite ser o intermediário dos inimigos da luz. Líder, um líder autêntico. Jesus o corrige pacientemente, utilizando seus erros para dar preciosas lições a todos os demais apóstolos. Pedro brilhou, porque ele aprendeu muito com os seus erros. Olha a importância de se aprender com o erro. Olha, Pedro brilhou, porque ele aprendeu muito com seus próprios erros. Tendo negado o amigo 3 vezes, não hesitou nas suas pregações em apresentar suas fraquezas aos que o ouviam. Vocês se lembram? Nós nos lembramos daquela passagem, quando Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele disse: não, mestre, eu nunca te negarei. E depois que Jesus foi preso e que eles estavam perseguindo os discípulos, os apóstolos de Jesus, Pedro, ao ser indagado pelos soldados: conheces aquele homem? Ele disse: não. E o galo cantou. Por 3 vezes ele negou Jesus. Mas aquele ato dele serviu para que ele aprendesse. E ele não hesitou, ele não ficou envergonhado, porque quando ele ia pregar e falar sobre os ensinamentos de Jesus, ele não hesitava nessas pregações em falar sobre a sua fraqueza. Aqueles que eles estavam ouvindo. Ele permitiu-se lapidar de tal forma que se tornou referência para todos os homens do caminho. Após a hora do Gólgota, depois da morte de Jesus, ele se tornou referência
a todos os outros. Em Jerusalém, na casa do caminho com Tiago, ou em Antioquia, junto de Paulo de Tárcio, seu espírito conciliador se manifestava. Ele sempre, aquele espírito conciliador, se saía alguma discussão ou saía alguma controvérsia, aí estava Pedro, levando a paz, apaziguando os ânimos. Ele começava a domar a sua impetuosidade. Vocês viram que Jesus não procurou para ser seus discípulos, para colocar ao lado dele homens perfeitos, como ele o era. Ele teve ao lado dele, homens que tinham fraquezas também, que tinham impetuosidades também, mas que foram, através da convivência com Jesus, através dos ensinamentos daquele mestre amado, eles foram lapidando tudo isso. O trabalho de Jesus era mais importante que ele. Então ele foi se domando, porque o trabalho de Jesus era muito mais importante que ele. Era o que Pedro pensava. Sua acuidade se desenvolveu de tal forma que ele chegou a escrever 2 epístolas, contendo grande riqueza poética e existencial. Veja bem, era um homem rude, sem instruções nenhuma. E ele foi se desenvolvendo tanto, que ele chegou a escrever 2 epístolas contendo grande riqueza poética e existencial. A primeira foi escrita em Roma e destinava aos cristãos espalhados pela província da Ásia. Olha como esses homens saíram por aí tudo pregando o evangelho de Jesus, os ensinamentos. Ele supõe a perseguição, nessa epístola, ele supõe a perseguição de Nero, pois ele fala, dá conselho em relação a essa perseguição. Ele não possui a cultura como Paulo de Tarso. Nós sabemos que o Paulo de Tarso era um homem culto, mas Pedro não. Mas ele exorta os cristãos a viverem o espírito da caridade e praticarem a virtude cristã. Olha que maravilhoso. A viverem o espírito da caridade e a praticarem a virtude cristã. Ele aconselha os fiéis e os pastores. É um homem prático, que sabe dar, em poucas palavras, fazer uma obra-prima de sabedoria e edificação. A segunda epístola tem um tom de um legado, de um testemunho. Avizinha-se a hora de sua morte e ele o pressente. É a época de muita contestação. E, inclusive, sobre o próprio Cristo, e Pedro reafirma aos cristãos a necessidade do cultivo da virtude, mesmo em meio à iniquidade de tantos. Olha aí, gente, o cultivo da virtude, mesmo no meio da iniquidade de tantos. Olha como essa epístola, essa exortação de Pedro, fala alto para nós ainda nos dias de hoje. Olha bem, para cultivar a necessidade de cultivar a virtude no meio da iniquidade de tantos. Parece que ele está falando para nós nos dias de hoje. As 2 epístolas de Pedro destacam a importância de suportarmos com bom ânimo as provações e a convivência fraterna. Olha como essas coisas falam aos nossos corações nos dias de hoje. Nesses dias que nós estamos passando, nesse momento de transição planetária. Olha bem a importância de suportarmos tudo com bom ânimo. Todas as provações com bom ânimo. E a convivência fraterna. Abrir o nosso leque de convivência.
Sair, abrir, sair de fora só da família e lembrar que nós temos a grande família humana. Escreve ele para o sucesso dessa empreitada. Olha, veja bem como fala. E essas palavras parecem que estão sendo ditas para nós hoje. Para o sucesso dessa empreitada, é necessário que identifiquemos os males da vida e suas origens. O esclarecimento íntimo e inalienável, tesouros dos discípulos sinceros do Cristo. Olha bem. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência e da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se aos milhões, as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte, e absolutamente desequilibrada nos círculos da vida espiritual. Parece que ele está falando para nós nos dias de hoje. O mundo está cheio de enganos de homens abomináveis que invadiram os domínios. Olha, Pedro dizia, da política, da ciência, da religião. Olha bem, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Olha, ele vai adiante falando, ó. Contam-se milhões as almas, com eles arrebatadas. As surpresas da morte tão vão. Quando chega absolutamente desequilibrada, chega no mundo espiritual. Absolutamente desequilibradas. Mas ouçam bem o que ele diz. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Então, veja bem. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porque desconheciam a verdadeira situação. Olha como ele diz, aqueles que desconhecem a verdade são julgados com menos rigor, com menos rigor. Eles não se achavam devidamente informados. Então, eles encontraram socorro justo, porque não estavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhe o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Olha o que ele diz, gente. Que aqueles que conhecem a verdade não pode ser pego, não pode ser atingido por essas ignominias que nós estamos vendo. Os aprendizes que estão procurando a verdade não podem ser presos a isso. Olha, ele vai adiante e fala, o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Olha como Pedro foi adiante. Parece que ele está falando para nós. Olha bem, o aluno, nós somos alunos do Evangelho. Nós buscamos os ensinamentos de Jesus. Nós buscamos os ensinamentos contidos na doutrina espírita. E o que ele diz? O aluno do Evangelho somente se alimentará dos equívocos deploráveis, se quiser. Nós só vamos nos envolver nessa sujeira que existe se nós quisermos, porque nós já temos as informações dentro de nós. Nós já sabemos a verdade.
Por isso mesmo, no torvelino da sombra, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. Tá vendo? Olha o que ele diz. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos, consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a sua própria responsabilidade, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Olha aqui que ele nos diz. Que aquele doente desprotegido, aquela pessoa que não conhece o Evangelho, que não tem as informações. Olha bem, ele receberá o remédio. Ele alcançará a justificativa. Mas o discípulo de Jesus, aquele que já está estudando os ensinamentos de Jesus, aquele que tem em mãos os esclarecimentos, as consolações, as luzes brilhantes dos ensinamentos do nosso mestre da doutrina espírita. Ele tem que realizar um serviço de vigilância, um trabalho. Mas se caso ele não, com tudo isso que ele tem em mãos, ele aceitar ainda as ilusões dos homens abomináveis, ele agirá sob sua própria responsabilidade. E vai ter a sua partilha de aflição, que vai encontrar quando ele chegar, que está guardando ele nos planos inferiores. Então não vão achar que vai encontrar um cantinho no nosso lar. Porque sabia, conhecia, estudava. Não é por aí. Veja bem o que ele fala. Aqueles que estão rodeados de esclarecimento, de bênçãos, de consolação, de esclarecimento, olha bem. Nós temos uma função, um trabalho pela frente, não aceitar as ignominias que nós estamos vendo por aí. Não temos que aceitar o erro, não temos que cair no erro. Porque senão vai nos aguardar, não um cantinho no nosso lar, não. Mas o cantinho nos planos inferiores da espiritualidade. Então, Pedro é o companheiro fiel, é o companheiro humilde, que permanece amigo de todos até o fim. Assim foi, especialmente com Paulo de Tarso. Ele foi um companheirão de Paulo de Tarso. Ele ajudou muito Paulo de Tarso. E quando Paulo foi a Roma, quando Pedro foi a Roma, Paulo lhe prepara com carinho e respeito uma casinha para ele e sua família, para que ele descansasse, para que ele terminasse sua vida naquela casinha com sua família. Mais tarde, Pedro foi prisioneiro na prisão de Mamertina. E está outra vez junto de Paulo. E Paulo também foi preso e os dois ficaram na mesma cela. E é célebre aquele episódio que todos nós conhecemos, em que o soldado que fazia guarda daquela cela, daquele lugar, de tanto ouvir os apóstolos conversarem e falar sobre Jesus, ele se apaixona por Jesus. E toma-se de carinho, muito carinho
por Pedro e Paulo e resolve libertá-los. E Pedro sai de madrugada. Sai de madrugada e ele ganha a rua. Os passos dele, eles estão os passos incertos, ficou preso muito tempo. Sente dificuldade no andar. Mas a aragem, aquela brisa gostosa da madrugada, refresca seu rosto, acaricia sua barba, seus cabelos, e parece refazê-lo, dar um bom ânimo a ele. Ao despontar do dia, ele já se encontra na Via Ápia, a caminho da liberdade. Então, estava próximo da liberdade, a caminho da sua liberdade. No momento em que ele se detém para descansar seus olhos cansados, ele divisa uma forte luz que vem ao seu encontro. Ele senta para descansar seus olhos cansados, estava envelhecido. E ele vê que uma luz vem ao seu encontro. Ele mal consegue manter a visão fixa no intuito de verificar quem seja. É como se uma estrela tivesse caído do céu e transitasse na terra. Ele leva as mãos à fronte, protegendo os olhos. E à medida que o intenso brilho se aproxima, Pedro sente o coração acelerar no peito envelhecido. É o mestre. Ele vem ao seu encontro. Jesus! Exclama com emoção, quanta saudade, Jesus! Quanta saudade! Contudo, Jesus passa por ele e prossegue, fazendo um caminho inverso ao que o apóstolo estava fazendo. E Pedro pergunta desesperado, Senhor, mais? Pergunta ele ansioso, Senhor, aonde vais? Talvez já sabendo a resposta do seu amor. Não, amor. Jesus fala, Pedro, eu vou a Roma para ser crucificado outra vez. Vou para meu rebanho desde que tu o abandonaste. E foi o que bastou para o apóstolo, para se dar conta de que, mais uma vez, depois de tantas lutas, ele tinha usado os argumentos do homem prático e fugido da sua responsabilidade. Ele não hesita. Ele volta para ser crucificado. E ele foi crucificado naquele mesmo ano, de cabeça para baixo, a fim de não se igualar a seu mestre e Senhor. Pedro. Pedro, que nós estamos na noite de hoje, procurando lembrar dessa figura magnífica que esteve ao lado de Jesus. Ele foi o discípulo por excelência. Pedro, pedra, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. E na noite de hoje, fazemos uma homenagem a esse apóstolo maravilhoso, que tanto fez, não temeu a nada, enfrentou a sua responsabilidade. E assim, terminamos a nossa exposição da noite de hoje. E deixamos o nosso agradecimento a Pedro, pedra, e a todos aqueles apóstolos. E também a Paulo de Tarso, que não mediram esforços, e saíram mundo afora,
levando os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos hoje estão ao nosso alcance. Façamos dele o melhor que pudermos. Obrigada. E assim seja. Assim seja. Então, vamos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga e bondosa que nos assistiu a cada um de nós em nossos lares. Tenho certeza absoluta, Jesus, que nós não estávamos sozinhos. E agradecemos o amparo, agradecemos, Pai, esse caminho bendito que nós estamos engatinhando ainda, mas já está nos ajudando muito a passarmos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Eu peço, Jesus, que abençoe o lar de cada um que estamos juntos, sendo amparados. Eu peço que a espiritualidade amiga e bondosa possa ir até o lar de cada um deles, de nós todos e daqueles que estão necessitados, são os nossos companheiros da casa também, e possa levar, Pai, o remédio curador necessário, conforme as dificuldades de cada um. Peço, Jesus, que abençoe o nosso fim de semana, o fim de semana de todos aqueles que estão passando por dificuldades, doentes, que Jesus possa levar até eles o consolo, a paz, o equilíbrio, o remédio curador para todos os males físicos, mas principalmente os males da alma. E peço pela Vilma, Jesus, que a espiritualidade amiga e bondosa possa visitá-la, levando aquele amparo que ela necessita, Jesus. Nós não sabemos o que virá a acontecer, mas seja o que for, Pai, que ela esteja sempre amparada. E eu vos agradeço imensamente, Jesus. Muito obrigado, Pai, e que assim seja.